Queria começar por saudar todos os coragens. Acho que é muito importante, nos tempos que correm, que se juntem umas dezenas de cidadãos que se prezam de pensar pela sua própria cabeça e de não se vergar àquilo que é a ideologia que nos entra todos os dias pela casa dentro, através da rádio, da televisão, dos jornais, e que está disposto a lutar por, de facto, definir um rumo completamente novo para o país, para o tirar do desastre em que nós atualmente nos encontramos. E isso mostra que, ao contrário do que alguns pregam, nada está perdido e que há um caminho alternativo relativamente àquele que nos tentam vender como sendo o único que tem de ser percorrido e quanto ao qual não existiria qualquer hipótese de definir uma solução diferente. Mas vou deixar naturalmente as despesas da intervenção principal para o camarada Leopoldo Mesquita, que é o cabeça de lista, o nosso cabeça de lista, mas salientar aqui alguns aspectos que me parecem importantes. Em primeiro lugar, relembrar que o nosso cabeça de lista apresentou-se ao povo português no passado dia 14 de fevereiro e apresentou uma declaração política cujos pontos fundamentais assentavam em defender abertamente a saída de Portugal do euro, o não pagamento da dívida, que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício, a unidade de todas as forças democráticas e patrióticas para derrubar o Comitê de Negócios da Troika, que é o governo português, e a defesa da instituição de um governo democrático e patriótico com um plano de desenvolvimento da economia nacional. E convém salientar que, cerca de uma semana depois, o PCP fez a apresentação do seu cabeça de lista e dessa apresentação resultou uma declaração um pouco dúbia, mas da qual aparentemente resultava que, pelo menos naquele dia e naquela hora, que o PCP defenderia a saída do euro. Depois, pouco tempo, escassíssimo tempo depois, percebeu-se que afinal não era bem assim e que as coisas tinham sido interpretadas dessa forma, não por algum erro dos jornalistas presentes nesse encontro, onde foi o candidato do PCP que exprimiu esse ponto de vista, mas sim devido ao confusionismo que rodeou e que rodeia a posição de uma força política que se diz aparentemente contra o governo e que se diz aparentemente contra o euro e que consistiu no seguinte. Convém lembrar que no final do ano passado realizou-se o Congresso do PCP e o Congresso do PCP sobre a questão do euro teve uma característica muito curiosa. É que arrancou de uma posição de dizer que o euro é uma coisa má, que o euro é um instrumento do grande capital, que o euro é um instrumento de exploração dos trabalhadores e, portanto, é uma coisa má. Bom, sendo uma coisa má, então o que é que o PCP propõe fazer relativamente ao euro? Ninguém sabe, porque desse Congresso não saiu qualquer resolução sobre o caminho a seguir relativamente ao euro e sabe-se que no próprio Congresso houve duas correntes, as duas correntes dos economistas do PCP, uma liderada pelo Otávio Teixeira, que defenderam a saída do euro, e uma liderada pelo Eugênio Rosa, que defenderam a permanência no euro. Portanto, a posição do PCP sobre esta matéria é o euro é mau, mas quanto a sair ou não sair do euro, vamos ali e já vimos e não sabemos bem o que é que devemos dizer. E isto mostra bem o confusionismo de uma posição política que é neste momento extremamente perigosa, como é também extremamente perigosa a posição do manifesto dos chamados 70, que afinal são 75, e que até tem outros 75 no estrangeiro também a apoiá-lo. Eu julgo que vale a pena nós gastarmos, porque não é perdermos algum tempo, a perceber porque é que de repente, depois do PCTP-MRPP ter estado estes 3 anos a defender sozinho a política do não pagamento da dívida,
e a política aberta e claramente da saída do euro, de repente aparece um manifesto que é incensado por toda a comunicação social da burguesia e aparenta ser uma alternativa relativamente à situação atual, mas não é alternativa rigorosamente nenhuma. A razão de ser do aparecimento desse manifesto é simples, é que, não obstante ter sido objeto de uma política de sucessivo silenciamento, de isolamento, de amesquinhamento, a posição clara do nosso partido quanto à questão do euro, o euro é um instrumento de austeridade perpétua, o euro é um instrumento de exploração contínua dos trabalhadores portugueses e, permanecendo do euro, não é possível adotar uma só medida que seja de desenvolvimento da economia nacional e, portanto, aquilo que resta ao nosso país é a voragem a caminho do fundo, porque se tem caracterizado, sobretudo, estes últimos 3 anos, mais impostos sobre quem trabalha ou quem trabalhou uma vida inteira, a redução dos salários, isto é, roubo dos salários e das pensões, roubo do trabalho e abandono, cortes, destruição daquilo que são direitos fundamentais que os trabalhadores conquistaram e correspondem às necessidades mais básicas das pessoas, como sejam a saúde ou a educação. Esse manifesto surge numa altura em que a política da Troika e a política do Governo de Transição Nacional que a aplica aqui em Portugal está mais isolada e desmascarada do que nunca. E precisamente quando essa posição corre o risco de o protesto, a denúncia e a rejeição por parte dos trabalhadores portugueses atingirem um ponto de consequência já perigosa para a manutenção do governo, que é aqui aberta uma porta, um conjunto de marmanjos que aparecem a dizer, bom, nós, aliás, aparecem a dizer uma coisa também muito curiosa, que é a dizer uma coisa por um lado e a dizer o seu oposto por outro. Mas, no fundo, o que aquele manifesto quer dizer é que sugere que a solução para uma dívida que é absolutamente impagável, que até o contrafuncionário do Cavaco foi forçado a reconhecer que para fazer reduzir o déficit, que atualmente já está nos 128%, e que se calcula que em setembro deste ano atinjam os 140% do PIB, ou seja, 140% do total da riqueza que o país produz durante um ano. Foi o próprio Cavaco que reconheceu que para reduzir esse déficit dos 130%, aliás 140%, para os 60% que o Tratado Orçamental impõe que seja respeitado pelos países membros da zona euro, seria necessário que durante os próximos 21 anos, pelo menos, o PIB, o Produto Interno Bruto, crescesse pelo menos 4% ao ano e os juros da dívida não aumentassem para mais de 4% ao ano. Isto são duas condições absolutamente impossíveis de serem cumpridas, como toda a gente percebe, e, portanto, é o próprio Cavaco que diz que nem daqui a 20 anos será possível pagar essa dívida, isto quer dizer nem daqui a 30, nem a 40, nem a 50, nem a 60. Ora, é exatamente quando se torna clara a posição que o partido sempre tem defendido sobre esta matéria, que aparece aqui uma espécie de uma terceira via, uma espécie de uma alternativa, que é profundamente errada, demagógica, reacionária e perigosa. E essa pertença alternativa consiste em fazer pensar aos trabalhadores portugueses que o problema estaria em, para utilizar as expressões do próprio manifesto, tratar de forma responsável este problema do pagamento da dívida no quadro da União Europeia, da União Económica e Monetária. Ou seja, esta gente o que diz é a dívida é impagável, mas deve ser paga, porque irresponsáveis são aqueles que defendem que não irresponsáveis e não honrados são aqueles que defendem que a dívida não deve ser paga e deve ser paga no quadro da União Económica e Monetária, ou seja, no quadro do euro. Ora, o euro, como nós sempre defendemos e denunciamos e demonstramos, o euro não passa da moeda germânica. O euro é o marco. E o euro é exatamente
o instrumento que impede que as chamadas economias dos países periféricos, como o nosso, economias mais fracas do ponto de vista do desenvolvimento capitalista, possam ter qualquer espécie de desenvolvimento e, pelo contrário, não cessam de se endividar. Porque, com a paridade que foi imposta a uma moeda única, as economias mais fracas e menos produtivas só têm uma consequência. Exportam cada vez menos os chamados bens transacionáveis, aqueles que podem ser transacionados nas transações internacionais, e têm que importar cada vez mais caro aquilo que necessitam. E, portanto, vão se endividando e definhando sucessivamente à custa exatamente da permanência no euro. Portanto, não é possível, e isto é uma ideia de que nos devemos armar, e devemos saber denunciar, e devemos saber demonstrar. Não é possível traçar qualquer espécie de plano, não é possível aplicar qualquer espécie de medida de desenvolvimento económico do nosso país, estruturado naquelas ideias que nós já também defendemos e de repente também nos apercebemos que há alguns marmães de última hora que de repente descobriram. Eu dou aqui apenas um exemplo aos camaradas e acho que nós não devemos sequer irritar com isso, nós devemos rir. Nas últimas eleições legislativas, o partido já defendeu este plano de desenvolvimento da economia nacional e um candidato, por acaso fui eu, teve a oportunidade de defender uma existência de um conjunto de portos devidamente fechados e modernizados, ligados entre si por uma rede ferroviária de bitola europeia, mista, isto é para passageiros e mercadorias, ligando esses portos entre si, de norte a sul do país, e à Europa pela via tradicional dos nossos imigrantes, isto é, Aveiro, Vilar Formoso, Valladolid, Irún, a caminho da Europa. E que nesta estratégia, um porto, que é o único porto atlântico de águas profundas, como é Sines, tinha aqui um papel absolutamente estratégico a desempenhar, porque Portugal tem perfeitas condições de partida para ser a grande porta de entrada e de saída do essencial do tráfego de mercadorias, também de passageiros, mas sobretudo de mercadorias, em particular por via marítima. O tráfego vem do continente africano, o tráfego vem de todo o continente americano, da América do Sul, da América Central, da América do Norte, e até o tráfego vem do Oriente, e para o qual a rota mais direta e mais segura é vir direito ao continente americano, passar o continente americano pelo canal do Panamá, que com as obras que estão agora a terminar vão permitir a passagem dos gigantescos porta-contentores, os maiores porta-contentores do mundo. Estamos a falar de embarcações com qualquer coisa como 400 metros de comprimento e que atualmente não conseguem passar no canal do Panamá, mas que com as obras vão passar a poder circular por aí e vindo direitos à Europa, aquilo que encontram pela frente é precisamente o nosso país. Ora, esta estratégia de defender que nós não somos um país periférico, mas pelo contrário temos uma centralidade, e essa centralidade é a nossa centralidade atlântica, que o mar é o nosso recurso estratégico fundamental, ao qual nós voltámos as costas quando nos convenceram que o voltarmos para a Europa significava voltarmos para o mar. Tudo isso o partido vem defender há não sei quanto tempo e agora de repente nós começamos a ver uma cáfila de oportunistas começarem todos a falar no cluster no mar, começarem a falar na importância do Porto de Sines, começarem a falar no transporte ferroviário como um investimento estruturante, mas escamoteando que não haverá um cêntimo que seja para aplicar num plano desses se Portugal continuar a permanecer no euro. E que é precisamente nesta altura que aparecem estes marmanjos a propor, a tentar apresentar como uma alternativa uma medida que seria uma medida de, aparentemente, porque a verdade é que eles dizem isso de forma dúbia no texto e logo a seguir o cravinho disse para a imprensa, para cortes na dívida, nem pensar, nós temos de ser respeitados, temos de mostrar respeitáveis perante os nossos credores, mas aparentemente com um perdão parcial da dívida e dos juros, escamoteando que se nós permanecermos no euro, a dívida passaria toda outra vez. Aliás, há um exemplo, que é o exemplo da Grécia, em que houve uma dívida, perdão de cerca de 50% da dívida e dos respectivos juros, e hoje a Grécia estava mais endividada do que estava na altura em que se verificou esse perdão. Porquê? Porque as razões de base desse endividamento
devidamente, que é a pertença à zona euro, a perda de qualquer liberdade, de qualquer soberania em termos monetários e em termos cambiais, e o atrelar de uma economia mais incipiente e menos produtiva, de facto uma lógica de relações internacionais, comandadas por uma moeda que é a moeda da economia alemã, não pode conduzir a outro resultado que não seja exatamente o agravamento desse endividamento. E, portanto, não é por acaso que a burguesia incensa este manifesto, e não é por acaso que agora se vão sabendo quem são os seus principais autores e quem são os seus principais dinamizadores. E também não é por acaso que os economistas estrangeiros acorrem a apoiar exatamente as figuras que vão desde os patrões dos patrões ao nosso conhecido Carvalho da Silva, passando por uma série de outros personagens que nunca disseram uma só palavra que fosse sobre o Código de Trabalho, sobre a facilitação dos despedimentos, sobre o embaraçamento dos despedimentos, sobre o corte de salários, sobre o roubo dos feriados, sobre o roubo do trabalho, o aumento dos horários, etc. E acho que nós temos hoje, como alguns dos camaradas saberão, e os outros que não sabem, incentivos fortemente a munirem-se desses textos, nós temos hoje, no Luta Popular, um conjunto de textos que faz a análise destas questões, com uma enorme argúcia e com um tiro absolutamente certeiro sobre esta matéria, que são armas de agitação e propaganda absolutamente eficazes. E nós, se soubermos fazer uma campanha, esta campanha, a defender com firmeza e com clareza, a sabermos contra-argumentar com os nossos adversários, a bondade dos nossos argumentos, nós temos perfeitas possibilidades, porque temos um apoio absolutamente inusitado às nossas posições. Porque, evidentemente, nós temos muito menos meios do que todos os partidos da burguesia, que têm a comunicação social toda atrás e que, evidentemente, têm todo o tempo do mundo, todo o dinheiro do mundo e todas as televisões do mundo para fazerem propaganda das suas posições. Mas eu acho que se nós nos munirmos destes argumentos, a verdade é que eu posso dizer que divulguei, em particular, 2 textos desses que saíram no Luta Popular. Aquele sobre a Alemanha, sobre a União Europeia e o espaço vital alemão, mostrando o que é que se está a passar na Crimeia e que não é mais que um episódio de expansão do imperialismo alemão, reproduzindo, ainda que sob outras formas, aquilo que o Hitler procurou pôr de pé. E, portanto, é por isso mesmo que esse texto se chama O Espaço Vital, a teoria do Lebensraum do Hitler. O que a senhora Merkel está a fazer hoje é exatamente aplicar essa política, que já veio de trás, que já passou pela destruição da Jugoslávia, que já passou pela repartição da Checoslováquia, que já passou pela criação de Estados absolutamente fantoches, pela destruição da Sérvia, o velho e grande objetivo do Hitler desde sempre, a criação de Estados fantoches apoiantes da Alemanha que lhe permitiam ou o acesso ao mar ou o acesso a recursos estratégicos absolutamente vitais, e agora, no caso da Crimeia, esquecendo-se do pequenino pormenor, o mesmo do que o Hitler se esqueceu. É que do outro lado tem o povo russo, e obviamente não está disposto a dar um passo atrás, como não permitiu dar há 60 anos atrás e não permitirá dar agora também. Mas essa análise que a União Europeia é a guerra, é para isto que a União Europeia serve. O que a União Europeia está a fazer neste momento é exatamente a aplicação de uma política de expansionismo germânico em busca de espaços de recursos naturais muito importantes. O caso da Crimeia, da Ucrânia, em particular da Crimeia, tem que ver com o petróleo, tem que ver com o gás natural e tem que ver com o trigo, que é um dos maiores produtores do mundo, mas também com a possibilidade depois de estender a sua influência para o lado do Azerbaijão e, portanto, a caminho do cerco ao Irão e essa zona que é estrategicamente importante para o imperialismo em geral e para o imperialismo germânico em particular. Divulguei esses 2 textos, esse e o do Manifesto dos 70, que afinal são 75, e isso teve um apoio absolutamente entusiástico da parte das massas, com as pessoas a dizerem é exatamente isso, até que enfim que aparece
uma posição que diz exatamente o que é que são as coisas, que explica porque é que o caminho tem de ser este e não outro. E, portanto, se nós nos armarmos desses instrumentos da agitação e propaganda, nós podemos obter um êxito absolutamente extraordinário nesta campanha. Porque mais ninguém defende estas ideias. Mais ninguém defende estas ideias. A ideia de que é absolutamente indispensável que o país saia do euro, que nós não devemos ter medo de defender isso, pelo contrário, demonstrando, e deixo isso para o Cabral Aleixo, que saberá fazer muito melhor do que eu, demonstrando que nós, por cada segundo que permanecemos no euro, é mais um aperto da corrente que nos sufoca completamente a capacidade de decisão do nosso país e nos endivida e nos hipoteca às medidas de austeridade perpétua que estão neste momento a cair todos os dias em cima do povo português. E somos o único partido que defende com clareza que o derrubo do governo Vende Pátria do PSD-CDS como uma medida absolutamente indispensável que só pode ser alcançada se as pessoas virem utilidade dessa medida. E eu chamo, e era a última coisa que queria dizer aos camaradas, para nós refletirmos sobre isso, os resultados de uma sondagem que foi publicada muito recentemente e que demonstram uma coisa que o partido vem a dizer há muito tempo. Essa sondagem mostra que o PS, o seu seguro, apesar de todos os crimes cometidos pelo governo de Passos Coelho, não consegue distanciar-se mais do que 4 ou 5 pontos percentuais. E, inclusivamente, tem menos votação esperada do que o PSD e o CDS conjuntos continuariam a ganhar as eleições se essas eleições fossem hoje. Ou seja, depois de todo o programa verdadeiramente terrorista em cima do povo português, ainda assim o PS e o seu seguro não consegue obter uma maioria de votos. E mesmo que a situação se altere, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer. Nenhum deles consegue ter a maioria absoluta. E, portanto, não conseguindo ter a maioria absoluta, aquilo que se segue é o Bloco Central, que é o que está a ser desenhado exatamente para estas eleições para o Parlamento Europeu. Portanto, digamos que uma tragédia que se prepara se nós não conseguimos defender com firmeza e afirmar a autonomia das posições da classe operária é a de nenhum destes partidos ter maioria absoluta e a solução de sair daqui ser uma solução de entendimento entre precisamente os partidos que levaram o país à completa ruína e que são os responsáveis pela situação que nós hoje nos encontramos. E os números aí estão para demonstrar. E se os camaradas estiverem atentos, verificarão o que é que está em jogo neste momento. A ditadura financeira não é só uma ditadura financeira. Essa ditadura financeira é também, necessariamente, uma ditadura política, uma ditadura social, uma ditadura laboral. Uma ditadura política significa a restrição cada vez maior dos chamados direitos e liberdades cívicas das pessoas. E a imposição de que só 2 têm direito a falar. E o PS apresentou para estas eleições ao Parlamento Europeu, para entrar já em função, em ação para estas eleições ao Parlamento Europeu, um projeto de lei onde abertamente defende que no período antes da campanha eleitoral, a campanha eleitoral são 10 dias, e o período da pré-campanha eleitoral são os meses que antecedem esses 10 dias, que durante esse período de pré-campanha eleitoral o Partido Socialista que propôs isto, do seu seguro. Não foi o CDS, nem foi o Cavaco, foi o Partido Socialista. No período da pré-campanha, o princípio da igualdade de tratamento entre as diferentes candidaturas não se aplica. Os camaradas ouviram bem? É isso mesmo? Ou seja, é pela mão do PS que eles estão a preparar um diploma legal que visa legalizar aquilo que eles sempre têm pretendido impor, que é onde a Constituição diz que no ato eleitoral deve haver liberdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre as diferentes candidaturas, para que possam exprimir os seus pontos de vista e os seus programas, e depois os cidadãos que escolham. Eles querem impor sob a capa dos critérios jornalísticos, dos chamados critérios jornalísticos, que apenas falam os partidos do Bloco Central. Eles sempre tentaram fazer isto, embora isto seja completamente contrário à lei.
Bom, é contrário à lei. O partido, aliás, está a travar uma luta, está a continuar a travar uma luta jurídica, digamos assim, na frente jurídica, na frente legal, pela discriminação que foi alvo nas últimas eleições legislativas. A Comissão Nacional de Eleições acabou por reconhecer razão ao partido e reconhecer que tinha havido violação desse princípio e desencadeou um procedimento criminal também contra os responsáveis da televisão, para além do processo que o partido tem a correr contra as 3 televisões no Tribunal de Oeiras, e perante isto, o que é decidido, então vai-se alterar a lei de forma a tornar legal que só falam os partidos do Bloco Central. Portanto, qual é a diferença entre isto e os tempos da União Nacional da Ação Nacional Popular? Rigorosamente nenhum. E faço um alerta muito forte aos camaradas para que esta campanha vai ser uma campanha muito dura. Vai ser uma campanha muito dura do ponto de vista político e ideológico, porque, como já se viu, quando eles veem que certas posições estão a começar a fugir-lhes do chão debaixo dos pés e as massas começam a não ter medo de querer discutir o problema da saída do euro, aqui há um ano atrás, significava ser insultado. Ou tratado assim com aquele sorriso complacente e desdenhoso de quem trata um lunático qualquer, ou ser insultado de estar com posições completamente irresponsáveis. Ora, hoje isso já não é assim. Nós conseguimos impor a colocação na agenda, se quiserem, utilizar essa linguagem, a questão da saída do euro. Então, perante isso, o que é que se faz? Tenta-se encontrar uma solução dita alternativa que não é outra coisa que não seja levar a água ao mesmo moinho, ou seja, atrelar ao povo português ao pagamento de uma dívida impagável e hipotecar o futuro não apenas desta geração, não apenas o futuro desta geração e da próxima, mas mais 2 ou 3 gerações. Isto é, são os nossos netos e bisnetos que estão também postos em causa para a aplicação desta política. E, portanto, se nós nos ativermos aos princípios e se soubermos defender com firmeza e com clarividência estas posições, as nossas posições ameaçam ser a faísca que incendeia toda a pradaria, porque não tínhamos a menor dúvida. O país hoje está uma pradaria completamente ressequida. E só não pegou fogo ainda porque os dirigentes, os principais dirigentes, aqueles que deviam tomar o primeiro lugar, deviam tomar a iniciativa de dar o salto, de se pôr à frente dos acontecimentos para mudar o rumo das coisas, têm baquilhado e traído miseravelmente. Como o partido também já teve a oportunidade de denunciar, este governo só se mantém em funções por 2 razões. E os camaradas estiveram na sede, quando foi no lançamento da candidatura do camarada do Paulo Mesquita, ouviram o camarada Almates, que foi lá dar o seu apoio, dizer isto com toda a clareza. E, portanto, eu não estou a dizer isto, digamos, isto não é uma invenção ou criação minha, eu ouvi isto da boca do camarada e acho que ele tem inteira razão. Por 2 razões. Primeiro, numa altura em que o governo está completamente isolado e desmascarado, o Cavaco vem em socorro do governo e faz um apelo ao PS no seu seguro para entrar em negociações com o governo, no verão do ano passado. E o PS, no seu seguro, aceita esse convite e deu essa ajuda ao governo. E, portanto, o governo, em vez de cair no dia seguinte, não caiu. Se o PS tem recusado essas conversações, o governo tinha caído no dia seguinte. O segundo momento em que isso ocorre, e a gente também não deve esquecer disso, é quando a CGTP convoca a manifestação para a ponte. A mesma ponte onde começou o fim do governo do Cavaco. Conforme os camaradas, sobretudo aqui os camaradas da margem esquerda, convém não dizer, não é margem sul, é margem esquerda, chamava-se, era assim antes do 25 de Abril, dizer margem esquerda era subversivo, mas é assim que ela deve ser chamada, por todas as razões, geográficas e políticas também. Os meus camaradas bem sabem, foi aqui que começou, na ponte, o princípio do fim do governo do Cavaco. A CGTP convoca uma manifestação para a ponte 25 de Abril e o governo, designadamente pelo Ministro da Administração Interna, responde com as provocações, as ameaças e a proibição da manifestação. E o que é que a CGTP faz? Recua, encolhe-se e passa a ponte de carro.
se tem mantido a manifestação e a tem realizado, mesmo que isso desse porrada com a polícia, como deu quando foi do bloqueio da ponte, o governo tinha caído no dia seguinte. Nesse momento exato, essa traição à luta, o que deu foi que o governo se manteve em funções. E, portanto, nós temos um país que é, de facto, uma prendaria completamente ressequida, sejamos nós as faíscas a incendiá-lo por completo, porque não tínhamos a menor dúvida. Esta gente não sai de lá bem. Não podemos estar à espera que o Cavaco demita o governo, porque chegou à conclusão que ele não está a cumprir adequadamente as suas funções. Pelo contrário, nós todos já percebemos que o governo que está em funções é o governo do Cavaco, o que significa que quando o governo tiver que sair pela janela, o Cavaco tem de ir com ele. Ora, se não há maneira de se correr com o governo, digamos a bem, porque os mecanismos democráticos normais estão bloqueados, só há outra forma, que é correr com ele à força. E correr com ele à força é o quê? É tomar o poder pelas armas? Não, ainda não. Isso há de ser um dia. Agora não é isso. Mas é, por exemplo, paralisar o país de alto a baixo, com greves e lutas, greves a sério, greves com um objetivo político claro, greves com a duração indispensável para fazer o inimigo ceder, greves de forma a tornar o país ingovernável por estes terroristas que neste momento se encontram lá. E nós temos nas mãos a hipótese de aparecermos nesta campanha com uma única força política, com uma posição consequente, com uma posição correta, com uma posição conforme aos interesses do povo português. Temos os instrumentos de agitação e propaganda nas nossas mãos, saibamos fazer o nosso trabalho. E o apelo que eu faço aqui aos camaradas e amigos aqui presentes é que, depois das nossas intervenções, ponham todos os pontos de vista, ponham as dúvidas, exprimam as interrogações que têm, com um objetivo, é que saiamos daqui armados de ideias que são a arma mais invencível do mundo. Obrigado.